Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Renato aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E o motivo do nosso vídeo de hoje é sobre esse, entre aspas, suposto desmonte ou desvalorização ou questionamentos ou o próprio futuro dos setores de diversidade e inclusão dentro das empresas. E nós decidimos produzir esse vídeo, compartilhar com vocês isso hoje, porque faz parte aqui dos profissionais de oportunidades especiais, esse letramento, né, essa educação profissional, para que a gente escape de falsas questões, né, que muitas vezes são momentâneas, e também para que a gente consiga passar para o nosso público, para a nossa audiência, para as pessoas que seguem o nosso trabalho e acabam também, de certa forma, aprendendo com o nosso trabalho, para que a gente sempre direcione os nossos olhares e os nossos esforços para tudo aquilo que de fato importa no nosso dia a dia. Bom, então, sobre essas questões voltadas ao futuro da diversidade e inclusão e os questionamentos que vêm aparecendo para a gente nas últimas semanas, nos últimos meses, né, sobre esse suposto desmonte ou desvalorização da diversidade e inclusão, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, e aí é fundamental que a gente volte um pouquinho também na história recente do nosso país, né, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, sobre a própria contratação das pessoas com deficiência nas empresas. Então, tem alguns pontos que são importantes que a gente não esqueça, né? Bom, quando a gente fala hoje de pessoas com deficiência nas empresas, nós não podemos esquecer que esse trabalho hoje, né, alcançou o que alcançou, os números que as empresas alcançaram, que são números em grande parte bastante satisfatórios, né? E as empresas também que estão começando a trabalhar sobre a inclusão das pessoas com deficiência, nós sabemos que o resultado a médio prazo, a longo prazo, é um resultado que inevitavelmente melhora os produtos e serviços dentro da empresa, porque a participação efetiva das pessoas com deficiência ali no processo, né, acaba melhorando processos, acaba melhorando procedimentos, acaba melhorando a acessibilidade arquitetônica, acaba melhorando a comunicação, né? E como eu sou uma pessoa com deficiência visual, e eu sou uma pessoa cega há quase 30 anos, eu me lembro, por exemplo, em um momento que nós trabalhamos muito para que os laboratórios colocassem nas caixinhas de remédio o braille, porque pessoas com deficiência visual também consomem remédios e também consomem produtos voltados à saúde. Então, nós conseguimos que o braille fosse colocado em todas as caixinhas de remédio. E aquilo, naquele momento, foi feito, foi pensado para um nicho. Era um público bem específico, pessoas cegas que liam braille, né? Porque nem todas as pessoas cegas leem braille. E aquilo começou a funcionar. E com o tempo, as próprias empresas, os próprios laboratórios começaram a colocar, quando possível, quando tinha espaço nas embalagens, nas caixinhas, mais informação sobre aquele produto. Antes era apenas o nome, depois eles estenderam para quantidade de cápsulas, ou ml, ou mg, mcg, e aquilo foi ganhando mais corpo. E o impacto social foi tão bacana para as empresas e para as próprias pessoas com deficiência que, num prazo médio de tempo, as próprias empresas que trabalhavam com cosméticos, né, a indústria de cosmético, ela também começou a colocar braille nas suas embalagens, porque esse público era um público que consumia, que comprava, que saía, que gastava, e era uma parcela relevante que merecia ser considerada. Além
do que acabava valorizando também a própria empresa, a marca, agregava valor humano. E com o tempo, também a indústria de alimentos começou a pensar em embalagens mais acessíveis, né? Embalagens mais fáceis de serem manuseadas, abertas, fechadas, embalagens que tivessem informações mais claras, mais objetivas, num espaço maior e melhor para as pessoas enxergarem, né? Então, é, hoje, em 2025, nós temos uma tecnologia grande que é voltada para as embalagens. E muito disso começou lá há 25 anos atrás, por conta das pessoas com deficiência que tinham necessidades específicas, né? Então, voltando, né, para o tema do nosso vídeo hoje, eu acho que é importante a gente lembrar que em todas essas últimas 2, 3 décadas, a contribuição das pessoas com deficiência, efetivamente dentro das empresas, tanto como colaboradoras e também como consumidoras, essa participação foi fundamental para que as empresas também melhorassem muito os seus produtos e serviços, né? Então, eu acho que nesse ponto, a gente tem, assim, algumas questões que são indiscutíveis, né, da contribuição positiva que as pessoas com deficiência tiveram e continuam tendo nas empresas. E quando a gente fala especificamente do trabalho, né, isso ainda hoje, quando a gente fala das questões voltadas à acessibilidade arquitetônica, quando a gente fala dos processos de comunicação dentro das empresas, quando a gente fala de tecnologia, a inteligência artificial, que também hoje vem sendo muito comentado, né? Talvez a gente não saiba, mas muito disso tem a contribuição efetiva das pessoas com deficiência. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente tranquilizar um pouco é lembrar que a participação das pessoas com deficiência sempre foi e continua sendo muito saudável dentro das empresas, né? E um outro ponto importante também, pessoal, é que nós não podemos esquecer que, diferente dos outros pilares de inclusão, o pilar da pessoa com deficiência, ele está diretamente envolvido, ligado, né, a uma legislação brasileira. A Lei 8.213, que é uma lei de 1991, que tem lá no seu artigo 93 a inclusão das pessoas com deficiência nas empresas acima de 100 colaboradores, ela é uma legislação que continua valendo, é uma legislação que continua forte, é uma legislação que está ligada diretamente, né, à governança das empresas. Então, quando nós temos pessoas com deficiência trabalhando com a gente, isso mostra que essa empresa também é uma empresa que está cumprindo a legislação brasileira. Essa legislação, ela continua sendo também a grande ferramenta de inclusão que nós temos hoje, né? Porque talvez sem a legislação as coisas não tivessem acontecido como aconteceram até hoje, mas o fato é que é uma legislação muito saudável, que as empresas vão cumprindo e as pessoas com deficiência continuam, de certa forma, né, com essa dupla contribuição. Em primeiro lugar, de ajudar a empresa a cumprir a lei brasileira e também com essa função de melhorar as questões de acessibilidade. Isso quando a gente fala de um ponto de vista mais técnico, né, pessoal? Mas também a gente não pode esquecer que conviver com pessoas com deficiência, isso acaba também, muitas vezes, melhorando o nosso olhar, acaba melhorando a nossa perspectiva, muitas vezes, assim, que era diferente quando a gente não tinha colegas com deficiência trabalhando com a gente. Quantas e quantas pessoas com deficiência começaram nas empresas em cargos iniciais, ou começaram nas portas de entrada, ou como estágio, ou como jovem aprendiz, e com o tempo essas pessoas foram conquistando seus espaços, mostrando que também são tão eficientes quanto outras pessoas que não têm deficiência. Então isso também ajuda a gente a derrubar os nossos preconceitos, os nossos vieses inconscientes. Essas pessoas com deficiência também acabam ajudando a gente a derrubar os mitos que existem
dentro das empresas em relação às pessoas com deficiência, aqueles mitos como pessoa com deficiência, uma vez contratada, não pode ser desligada, isso não é verdade, ou então a pessoa com deficiência tem vantagens em relação aos outros, a gente também sabe que isso não é verdade, ou então que a pessoa com deficiência falta mais ao trabalho que os outros colegas, porque ela precisa ir mais aos médicos. A gente sabe que, com raríssimas exceções, isso também não é verdade. E na prática, o que nós podemos dizer com certeza aqui para vocês, né, com tantos anos de experiência, é que a grande maioria das empresas que trabalharam com diversidade e inclusão, e muito voltado para essa inclusão das pessoas com deficiência, são empresas que estão satisfeitas com o trabalho realizado até hoje. Então, para finalizar aqui o nosso vídeo, a nossa fala, né, esse nosso encontro de hoje, queria dizer para vocês que em todos esses anos, né, é natural, é normal, é comum que a gente tenha momentos, né, de eventuais retrocessos, eventuais avanços, né, mas as coisas com o tempo elas tendem a se acomodar e nós nunca vamos deixar de olhar para tudo aquilo que de fato é importante para a nossa saúde social e também para a saúde da nossa empresa. Então, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal.